Olá, bom dia. Muito obrigada da presença de vocês, né? Assim, esperamos que vocês aproveitem e muito do que nós vamos apresentar, né? Das dúvidas e o que vamos falar durante a nossa apresentação. Meu nome é Maria Lúcia e eu trabalho para a Torre de Babel. Autora. De um material que nós vamos até falar e temos as leituras graduadas e tenho o prazer de trabalhar com a Harumi, a Suzana e a Silvia. Bom dia a todos. A ideia não é dar uma palestra, mas é conversar, né? Fazer uma discussão com todos vocês. E a nossa proposta é realmente fazer um workshop. Né? Nós vamos fazer uma explanação, assim, bem light no início, mas depois, no final, nós gostaríamos de fazer um workshop, e vocês colocando realmente a mão na massa, né? Temos, assim, a ideia era fazer grupinhos pequenininhos, mas pelo número de pessoas, eu acho que vão fazer grupos assim, o vizinho, por exemplo, grupo de 2 pessoas, que tal, né? Já é, mas para vocês discutirem e, inclusive, conhecerem quem está sentado do seu lado, tá bem? Eu acho que muita gente já se conhece, muita gente eu já conheço, de repente eu não sei o nome de vocês, mas a cara eu já tenho, eu já os conheço de outros encontros, né? Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Meu nome é Harumi, eu sou coautora também desse livro junto com a Maria Lúcia, e de Bem-vindo, Tudo Bem, Panorama Brasil e outros. Bom, nós duas somos coordenadoras de uma instituição chamada Torre de Babel Idiomas. Pelo nome já, creio que já dá para saber que nós lidamos com tudo quanto é tipo de idiomas, né? Mas lá dentro nós nos entendemos, tá? não é... né? E, inclusive, eu gostaria de dizer que se alguém estiver interessado que trabalhe com PLE, com português como língua estrangeira, e queiram trabalhar, estejam interessados em trabalhar aqui nessa região, por exemplo, ou não, né? Ou não, na Grande São Paulo, por exemplo, né? Se vocês quiserem enviar o currículo, nós estamos abertos, tá? Depois, no final, nós vamos colocar um slide com os nossos e-mails, endereços eletrônicos, para vocês poderem enviar o currículo. Tudo bem? Bom, mas a ideia não é recrutar professores, não. Isso. Mas se podemos aproveitar, por que não aproveitar a ocasião, não é? Já que temos muitos professores aqui. Bom, hoje a ideia, o título do nosso encontro é Professor Ideal para Aluno Ideal, para aluno atual, na verdade. Como o título do encontro em si era o uso das novas ferramentas, da nova tecnologia, então nós resolvemos trabalhar e tentar fazer um workshop também, utilizando os materiais digitais que nós estamos criando, envolvidos na criação desses materiais. Tudo bem? Bom, então, antes disso, nós tínhamos, por exemplo, o objetivo, na verdade, é discutir com vocês, tá? O nosso papel de professor, né? O papel de professor, e aqui provavelmente o papel de professores, talvez não seja todos de português como língua estrangeira, talvez tenham professores de inglês, de francês, de outros idiomas também, tá? Mas no geral, o nosso papel como professor, diante de tantos desafios, né, que nós enfrentamos atualmente, principalmente com o surgimento, com a criação desses novos materiais digitais, tá? Nós tivemos uma revolução da linguagem, a revolução da escrita, por exemplo, foi uma grande revolução. Depois nós tivemos a revolução da imprensa, né?
Então era só escrita manual e depois veio a imprensa. E aí a revolução impressa, né? E aí houve uma modificação muito grande na vida do ser humano. E este momento, eu acho que é um marco de uma nova revolução da linguagem, né? Isso implica uma nova forma de raciocínio, né? Na verdade, uma mudança de postura do professor, do aluno também, né? Mudança na vida em si. Então, eu acho que nós podemos dizer que nós estamos enfrentando será? Nós estamos recebendo de braços abertos, né, essa nova revolução, né? Meados da década de 90, nós tivemos vocês conhecem um psicólogo americano chamado Skinner? Sim. Vocês sabem da máquina de ensinar que ele criou? Quem já ouviu falar da máquina de ensinar criada pelo Skinner? Pode levantar a mão? Sim. Mas são poucos, né? Tá. Bom, nós achamos bem interessante, inclusive nós achamos que essa máquina é até o pioneiro, né? O precursor de todos esses materiais digitais, né, que nós temos atualmente, tá? Só que principalmente sim, do self-study, né? Do self-study. Então nós temos um vídeo de 4 minutos, né, onde o próprio Skinner explica o mecanismo da máquina, tá? E depois gostaria de saber a opinião de vocês, né? Vocês são a favor ou contra o uso desse tipo de máquinas? É um filme antigo, porque é da década de 90, né? Meados da década de 90. Então, o som também talvez não seja assim, né? Tão perfeita, mas tem uma legenda embaixo em português. Aí, se vocês não conseguirem entender bem, por favor, leiam a legenda para vocês entenderem o mecanismo dessa máquina. Tudo bem? Ok. These young people are studying in a new way. Class in spelling, it might as well be arithmetic or algebra or grammar, or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. I am B.F. Skinner, Professor of Psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable.
He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second. And he gets farther and farther behind, and often gives up altogether unless remedial steps are taken. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps, arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. Deu para perceber mais ou menos como é essa máquina de ensinar? O que vocês acharam? Bem interessante. Vocês acham objetiva? Vocês acham que se essa máquina tivesse sido usado, né, e utilizado em massa nas escolas, em que estágio nós estaríamos? O quê? Meio pré-histórico. Sim, pré-histórico por quê? Para hoje. Sim, sim. Não, mas com certeza, dos anos 90 até aqui, com certeza haveria na década... desculpe. Sim, sim, sim. Né? Sim, né? Até aqui, com certeza, já teria havido muita evolução. Mas... a ideia, quando surgiu essa ideia, a maior preocupação foi do próprio papel do professor, né? Será que o professor iria ser substituído pelo computador, né? Com a chegada do computador nas escolas? Será que não haveria uma desumanização do ensino? Porque Sim, eu digo o seguinte, na verdade, a gente pode transformar a coisa em rígida, tanto à luz de velas com giz e quadro negro, como com qualquer tecnologia, né? É uma questão de saber usar. Então, na verdade, a máquina ou não, ela seria apenas mais um instrumento, uma ferramenta para um fim que ela não pode decidir nem pode realizar por nós. Com certeza, né? É esse mesmo o ponto mais importante, né? Bom, mas na ocasião houve muita preocupação com relação ao próprio trabalho do professor, quando, né, surgiu a ideia tecnicista, né, da máquina, né? Mas, na verdade, acho que a ideia o professor deixaria de ser um professor com o mesmo trabalho que vinha sendo feito até o momento. Mas o papel do professor que iria mudar que é o que acontece atualmente, não é? Bom,
é isso mais ou menos o que nós vamos tentar, né, discutir com vocês, tá? E o workshop também. Nós vamos tentar mostrar para vocês a facilidade de uso dessas tecnologias. Posso perguntar aqui para vocês, quem usa esses materiais digitais em sala de aula? Sim, mas ainda é metade, menos da metade, né, dos professores, tá? Então, a ideia é que cada vez mais professores comecem a utilizar essa nova ferramenta, que na verdade vem para dar suporte, né, ao material impresso, vem para ajudar o trabalho do professor em sala de aula, né? Então, nós vamos tentar mostrar isso para vocês, tá? Quanto à desumanização, sim, nós vamos tentar quebrar alguns mitos, alguns receios, né, dos professores, principalmente dos que ainda não estão utilizando os materiais digitais em sala de aula, tá? E um deles, que é o primeiro que nós já, né, vimos, que era o professor sendo substituído pelo computador, e da desumanização do ensino, né? Nós temos, quanto à desumanização do ensino, por exemplo, eu acho que ainda o papel do professor, a presença do professor é muito importante, né? Há muitos materiais que, de repente, são vendidos assim como self-study, né? E se todos os materiais forem utilizados como self-study, de repente estaríamos caminhando para uma desumanização do ensino, né? Eu acho que a presença do professor, né, a presença do grupo, do coletivo, né? Então, eu acho ainda muito importante para quebrar esse mito da desumanização do ensino, né? Então, a maioria dos materiais que nós que temos é para ser utilizado com o professor dentro da sala de aula, né? Mas o papel do professor mudou radicalmente, né? Então, ele já não é o ditador de conteúdos, né? Ele não é o único detentor do conhecimento, né? Mas muitas vezes o próprio aluno sabe mais do que o professor, né? Bom, o que fazer? O mais importante é não robotizar os nossos alunos, né? De repente, o material self-study, assim como essa máquina de ensinar do Skinner, era fazer, tchum. Era como se fosse um robô, né? De repente, ele era motivado para competição. Eu quero fazer mais rápido do que o vizinho, né? Do que o meu colega, por exemplo, né? Não deu um pouquinho dessa impressão? Todo mundo fazendo assim, fazendo rápido, né? Utilizando aquela máquina. Então, a ideia é não criar esse tipo de material, né? Mas motivar. O que nós queremos é que os nossos alunos sejam alunos motivados, né? E o que leva o aluno, né, a obter o conhecimento através de uma motivação, né? Nós temos a necessidade e o desejo. A necessidade estimula realmente, né? O desejo estimula o conhecimento. Mas é um fator externo, né? A necessidade. Enquanto o desejo já é um fator interno, é um elemento interno, é uma coisa que sai de dentro dele, né? Então, o desejo é muito mais forte do que a necessidade como um fator de motivação, tá? Origina o entusiasmo. O entusiasmo é que faz mover a motivação. E diz que uma das grandes causas da depressão, né, é exatamente esse recuo do desejo. Você diz, né, eu queria fazer aquilo, queria fazer alguma coisa, mas não tive coragem de fazer, né? Isso pode levar a uma depressão. Isso é um psicólogo, né? É a fala de um psicólogo, tá? Então,
você bloqueia isso, você bloquear o seu desejo, né? De repente, pode levar a uma depressão, tá? Isso. Mas a motivação é um fator importante para o professor trabalhar em sala de aula. Tudo bem? Bom, sim. Eu vou passar para a Maria Lúcia. Então, agora sim, lógico, dando continuidade ao que a Harumi tinha colocado, e vocês vão perceber que muitas dos tópicos que nós vamos levantar, às vezes eles se tornam um pouco repetitivos, né? Mas é que realmente é algo que chama um outro e que há necessidade. E dentro de todo desse nosso estudo, o que nós entendemos é a palavra que a Harumi acabou de colocar, a motivação. Né? E como um dos participantes levantou, que a máquina sozinha ela não vai fazer nada, né? Então nós precisamos sim de que haja uma compreensão, principalmente do professor, sobre esse aspecto, né? Então aí quando você tem alteração de status, que a Harumi disse também anteriormente, né, que o aluno sabe mais do que o professor, naturalmente aqui o que nós estamos querendo colocar? A tecnologia, né? Quer dizer, ele é um nativo desta era, ou dessa língua, vamos dizer. Vamos chamar até a tecnologia como um idioma, né? Este idioma universal. E neste idioma, os nossos alunos são nativos, né? A minha geração, não. É uma geração, nós somos os imigrantes, né, para essa nova tecnologia. E muitos professores aqui a mesma coisa. Mesmo até os que tenham alguma idade mais avançada, a minha, certamente, mas ainda não estão familiarizados. Mas para esse aluno, isso é muito natural. Então, nesse ponto, sob esse aspecto, é que muitas vezes o professor se coloca numa situação, né, assim, de defesa. Não, ele vai saber mais, ele vai poder se desenvolver melhor. E não, cabe ao professor assim, se conscientizar da necessidade dessa mudança. E aí, nós realmente colocarmos como uma reação, né, é o professor aceitar essa nova postura, esse novo perfil. Nós precisamos ter isso consciente. O aluno, na verdade, quando ele vem à aula, né, assim, até quando estávamos desenvolvendo o trabalho, nós falamos, bom, o aluno vem já com os seus objetivos, ele vem já com alguma determinação. Tem aluno que não, né? Que vem assim, como a imposição. Mas vamos partir do princípio que temos esse aluno que vem com essa motivação, que ele sente o que ele quer, ele já sabe o que ele quer aprender. Então, a aula, na verdade, começa na cabeça do aluno. E o professor precisa constantemente ter isso em mente. Ele tem que ter essa importância dentro do trabalho dele toda hora. Porque, senão, é exatamente o contrário do que nós estamos querendo propor. É uma mão só. Lembra quando a Harumi disse que o professor deixa de ser autoritário, né? Ele tem que sair desse papel. Então, esse não é mais. O que nós temos que ter em foco é o aprender. Esse é o objetivo. Esse é o traçar que nós temos agora. E para alcançar esse aprender, nós temos que ter uma consciência de que algumas coisas vão ter que ser diferentes. Então, essa é a nossa colocação na aceitação, né, que o professor tem deste novo papel e que realmente ele vai aprender com o aluno, porque muitas vezes nós sabemos, né, o professor que conhece o aluno, ele sabe disso, que muitas vezes eles nos ensinam, porque eles vão levantar pontos, eles vão nos chamar alguma atenção de que talvez não tivéssemos prestado atenção naquilo, né? Então, por isso, ele é tão importante quanto o professor nesse processo. E aí, temos essa colocação aí importante para que vocês leiam. Uhum. Pode ler. Vou pedir para alguém ler. Pense nisso. A informática educativa precisa ser vivenciada pelo próprio professor enquanto aluno, para que o mesmo possa entender e refletir sobre os processos de aprendizagem que estão ocorrendo. Então, o próprio professor, né,
precisa estar dentro desse processo de aprendizagem mesmo, né? Estamos eternamente, de repente até morrer, nós estamos aprendendo, precisando aprender alguma coisa, né? E esse desafio também, né? Eu acho que isso também é muito importante, que nós tenhamos esse sentimento de nos colocarmos frente a esse desafio, né? Precisamos ter um desafio para poder ter melhores objetivos aí e alcançar os resultados mais interessantes. O nosso terceiro receio aqui vem exatamente assim, é bem dentro do que está escrito aí no nosso slide, né? O desconhecido assusta. Não sei como trabalhar materiais digitais, o tempo para acesso é longo demais e tudo que preparei pode não funcionar por queda de conexão. Eu vou começar falando do último, né? Do último tópico. Para nós, professores, sabemos que aí é, de repente, uma desculpa, né? A não conexão, ou não haver a conexão, ou ter um problema de qualquer área aí da tecnologia, não quer dizer nada, porque muitas vezes nós nos programamos para uma determinada aula, nós fazemos todo um trabalho em cima daquele tópico e depois tem que acontecer algo diferente, né? Por inúmeras razões que não vamos agora, assim, dialogar sobre isso. Mas, então, o professor sempre precisa ter uma carta, né, do outro lado. Então, não é a tecnologia que vai... Ai, que horror, o que vai acontecer? Não, ele precisa estar preparado. Ele tem que estar com um material impresso ou com alguma outra coisa que ele possa trabalhar em qualquer circunstância. Isso não é nessa era tecnológica. É sempre, né? O professor que vem com uma aula, somente aquilo, ele não pode, né? Assim, ele não está respeitando o seu aluno. Pego de surpresa às vezes, né, professora? Então, professor, não preciso preparar minha aula, eu já sei tudo, não é assim, não é? Nunca podemos fazer isso, né? Mas tem aluno, o professor às vezes está tão acostumado com aquela aula que ele dá. Exato. Prepara a aula da uma turma, funciona, na outra não funciona. E você tem... Isso é ótimo. Você tem duas turmas do mesmo nível, você prepara para uma turma, funciona, você vai fazer a mesma atividade com a outra, não funciona, você tem que inventar na hora uma outra coisa e substituir. Exato. Olha que boa palavra. Por favor, desculpa, deixa eu... Por favor, o que o senhor falou foi muito importante. Tá, eu repito, eu tenho insistido nisso. Eu me preparo mais para a aula do que preparo a aula. Ela pode ser a mesma de 20 anos atrás e ela vai ser tão surpreendente até para mim, né? Exatamente. Eu acho que essa é a questão agora. Só que a gente vai lá e fala, eu sempre fiz isso, né? Eu nunca fiz isso. É a primeira vez de novo, né? Muito bom, ótimo. Que bom, estamos falando o mesmo, né? O mesmo idioma, com certeza. Eu acho que nós nunca damos uma aula do mesmo jeito, né? E tudo vai depender da situação. De repente, você realmente prepara uma aula, né? Você vem tudo preparadinho para o seu aluno, mas de repente o seu aluno não está preparado para a aula ou esse tipo de aula nesse dia, né? Então, você tem que estar com outras atividades na manga para poder atender ao aluno, né, nessa situação. Mesmo no ensino à distância, você tem que ter várias ferramentas. Então, se você tem Google, Skype, tem que ter uns 3 ou 4 provedores, porque realmente isso é um problema para quem dá ensino à distância. Porque aí não tem, como é que você vai fazer, né? Isso é uma coisa que está sendo vista, os provedores estão sendo obrigados a cumprir as bandas e etc e tal, né? Mas eu acho que é o único caso ainda que a gente tem de impeditivo para isso, né? O seu nome, desculpa, Regina, nós até fizemos uma pesquisa também, nós queríamos, mas é que nós não queríamos divagar tanto nessa área, né? Aulas à distância, que também entendemos que era alguma coisa muito relacionada ao tópico que nós estamos apresentando, né? Totalmente. Mas, assim, entraríamos em várias áreas que iríamos fugir do que nós tínhamos como propósito inicial, né? Mas, com certeza, a queda de conexão. Então, realmente, assim, é literalmente a única situação, diríamos, que, infelizmente, isso é uma verdade, né? Então, aí, realmente, como ela disse, há todo um preparo que você tem que estar informada de como que você pode agir numa circunstância dessa, né? Bom,
Aí o que nós temos? A reação, que é o mais importante. O que nós teríamos que colocar, né? Ver a vantagem realmente, né, dessa tecnologia. Não vamos ter medo de usá-la. Vamos entendê-la como nós vimos naquele Pense Nisso, né? Vamos nos colocar como alunos para entender como será melhor atingir o objetivo do meu aluno. Porque às vezes nós não temos ideia da facilidade que esse tipo de caminho pode nos dar. Ou pode, não é nos dar ao aluno, né? Para a gente, uma facilidade de trabalho, certamente. Mas para esse aluno, todo um processo muito mais agradável e muito mais assertivo, né? Quer dizer, o resultado certamente vai ser muito mais prazeroso. A facilidade. Então, nós vamos aqui, exatamente como a Harumi colocou no nosso workshop, colocar o quanto fácil é, não é? Lógico, você precisa se inteirar dessa ferramenta, mas a partir do momento que isso é feito, você com certeza vai achar, sabe, nenhum bicho de 7 cabeças, realmente. E a possibilidade para o aluno ou o professor, né, meditar e analisar melhor. Quer dizer, voltamos no início, né? É o professor reflexivo, é o professor que tem que conscientizar-se de um novo perfil. Ele não é o ditador das regras, né? Ele é simplesmente um fornecedor, né, dessa nova... Ele é o fornecedor nesse processo de criação e de aprendizado. Aqui eu acho que é importante ressaltar também esse fato de que o professor pode criar novas atividades em cima das atividades do material digital, né? Então, o material digital não é como a máquina de ensinar, é aquilo lá e pronto, né? Então, o professor também precisa colocar um pouco de si dentro, quando for usar esse material também, tá? Então, nós vamos tentar trabalhar um pouco disso e mostrar o que nós podemos fazer também no nosso workshop. Isso. Sou eu? Sim. O outro receio é sair da zona de conforto, né? É muito confortável quando você lida com alguma coisa familiar, alguma coisa conhecida, não é? Você tem aquele caminho e aquilo lá. Então, você se sente confortável, seguro. Mas, na verdade, é uma segurança aparente, né? Não é uma verdadeira segurança, né? Na verdade, é uma inércia. Você está lá e faz aquilo lá, e é aquele caminho, você não vê outras alternativas, você não vê outros caminhos, né? Mas é a inércia, né? Então, o que fazer para um professor sair dessa zona de inércia, zona de conforto? Que tal isso? Fazer coisas diferentes, né? Vocês moram em São Paulo e vão para o Rio de Janeiro. Qual é a via que vocês pegam? A Dutra, né? Todo mundo pega a via Dutra. O caminho é o mesmo, a paisagem é a mesma, né? Que tal fazer a viagem, fazer São Paulo via, né, São Paulo-Rio, via Moscou? Pode ser qualquer outro lugar, tá? Mas que tal via Moscou, que é uma via bem mais longa, né? Com certeza vocês vão ter muito mais experiência, vocês vão ver muito mais coisas, vocês vão viver mais, né? Claro que é só uma... Não façam isso. Mas quem quiser pode fazer, claro. Mas vai ter o seu custo, né? Tempo e dinheiro. Que tal ter a coragem de fazer algo diferente? Pintar a parede de roxo, né? De repente, não é o seu estilo, né? Pintar roxo, nossa... Mas, de repente, você pinta, você faz alguma coisa diferente, você tem a coragem de fazer alguma coisa diferente e você acaba gostando, né? Mas a ideia é dizer para vocês que a gente precisa ter coragem de fazer alguma coisa diferente e não ficar confortavelmente né, na sua zona de conforto, tá? Vamos falar um pouquinho? Bom, esses são os mitos, os receios que nós ressaltamos aqui para falar um pouquinho do papel do professor, né? Que nós precisamos radicalmente mudar de postura, né? Mudar a forma de raciocínio, mudar radicalmente tudo, né? Bom, o papel do professor, né?
o principal é conscientizar-se do seu papel, né? Qual é exatamente o seu papel, né? Então, mostrar aqui. Bom, assim, nós vamos dizer de novo que é muito importante que o professor faça o aluno entender, né, que ele vai sair de uma passividade para ser a peça ativa da história, né? E é isso que a gente tem que procurar fazer a cada aula, realmente. E descobrir, o professor, assim, um pouquinho do que a Harumi estava dizendo agora. Então, você tem uma determinada atividade que o livro te leva a fazer daquela maneira, ou que o material que você está em frente te leva a fazer daquele. Olhar aquele material sob outro aspecto, né? O que mais ele poderia proporcionar? De que outra maneira você pode trabalhar aquele material, né? Como ela disse, nós vamos tentar vocês fazerem, assim, vamos fazer isso uma verdade, né? Vocês vão vivenciar isso no workshop que nós vamos fazer, mas isso é um outro problema que o professor precisa também ter em mente. Não eu gosto de usar muito uma palavra que a Harumi sempre diz, ensinar o livro, ensinar com o livro, né? E não é o livro digital, ou é o livro impresso, ou é o material que você esteja trabalhando. Então, isso é muito importante. Quer dizer, que você saiba realmente dar outras oportunidades, porque aí, de repente, o aluno não entende daquele jeito, né? Ele não entende do jeito que o material que você está trabalhando, aquilo não é o caminho mais fácil para ele aprender, para ele entender o que você quer. Então, olhe, tente fazer. Vamos lá, vamos caminhar São Paulo-Moscou, né? Vamos fazer essas... Às vezes, talvez, não vamos acertar, mas com certeza chegaremos lá, né? Se não gostar de Moscou e parar em Moscou, né? Aí você consegue chegar no Rio. Sim. E agora, tá lá? Eu me chamo Vera Lúcia, sou professora de português e inglês, mas ministro aula só de inglês. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o papel do professor. Inclusive, amanhã vou apresentar o meu trabalho de TCC e eu vou falar sobre as crenças dos professores. Eu acho o seguinte, que os professores precisam também desconstruir as suas crenças. Por quê? Justamente para não sair da sua zona de conforto, ele não muda de estratégias. Ele faz o que está dando certo para ele na aula dele e faz isso há muitos anos. E eu acho que uma das formas de desconstruir as suas crenças é compartilhando conhecimento também com os colegas de trabalho. Porque, às vezes, isso nos ensina a lidar até com os conflitos. Né? E com relação também à autonomia dos alunos, hoje, com o advento da tecnologia, então, questiona muito o papel do professor. Será que o professor vai perder a sua importância? Quando, na verdade, sempre existiram os alunos autônomos, que eram os autodidatas, e eu sempre me considerei como um deles. E nós não ameaçávamos os professores que sequer tinham enciclopédia, que também não estudavam, que também eram preguiçosos, porque bons profissionais sempre existiram, mas também existiram os profissionais acomodados. E eles nunca se sentiram acomodados ou ameaçados, mas também não tinham motivação para ler. Agora, a diferença, a meu ver, é que com a tecnologia, agora os alunos têm uma ferramenta a favor deles, porque eles são nativos digitais, e nós não somos. Então, eles têm isso a favor. Então, o professor, na verdade, ele não teme o conhecimento, porque ele pode ir em busca desse conhecimento. E o que ele tem medo é da tecnologia em si, e que ela não está disponível como se imagina. Porque quando até mesmo um político vai à televisão e fala, vou mandar as crianças, cada um vai ter um tablet na escola pública, eu sou da escola pública. Mas antes de dar um tablet para o aluno, precisa ensinar o aluno a conservar o patrimônio público. E que isso a gente vem tentando educá-los há muitos anos. Então, eu acho que todos nós estamos, sim, propensos a usar essa tecnologia, mas ela não está disponível como deveria estar.
Adail Sobral. Então, eu estava pensando aqui, esse depoimento dela é uma coisa muito interessante, também é a partir de um levantamento, mas eu acho que é uma questão de concepção de ensino. Originalmente, pedagogo era apenas quem conduzia alguém a algum lugar, né? E não alguém que dizia como é para fazer cada coisa e ensinava cada caminho. Outra, os pais hoje, até numa aula de línguas, que em qualquer lugar, estão transferindo a responsabilidade da educação para o professor. Nós não temos nada com isso, né? Sabe, nós podemos até colaborar, né? Reforçando os comportamentos, mas nós não temos que... Então, há também esse problema, e a concepção é uma coisa importante, porque os governos falam muito, mas a concepção continua tradicional de alguém que vai, sabe, tábula rasa continua até hoje, né? Sabe, e isso eu acho fundamental. Eu digo sempre que é preciso que o professor se conscientize que a única função dele é se tornar inútil. Quanto mais inútil ele se tornar, melhor a aprendizagem, né? Porque alguém aprendeu, não precisa mais dele. Que bom, né? Então, eu acho que é por aí, né? É bem interessante. Temos aqui mais uma pessoa. Obrigada. Muito obrigada. Seu nome, por favor? Oi, gente. Meu nome é Clodoaldo e eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu acho que o problema que a gente está enfrentando, digamos assim, nessa mudança, é que a gente ainda encara o professor como professor. Hoje em dia, o papel dele não é professor, ele é um orientador, ele é um facilitador. Então, esses preconceitos, essas heranças arcaicas, né, que a gente tinha no passado, até 60, 70, até a década de 90, pode-se dizer, isso está mudando um pouco, né? Então, se a gente conseguir associar, conseguir fazer essa diferenciação, conseguir enxergar que nós somos uma forma de fazer com que o aluno atinja um meio, fica bem claro, né, que o papel do professor realmente está desgastado, mas o orientador está entrando no lugar dele, né? Acho que o resumo seria mais ou menos esse. Muito bem. Obrigada, verdade. É como nós estamos falando sempre, né? Nós não colocamos mais essa diferença, sabe? Até quando a gente aqui, vamos imaginar bem fisicamente falando, né? Não podemos ficar para cima, temos que ficar no mesmo nível, né? A conversa tem que ser horizontal, né? Isso é muito importante para que o trabalho tenha resultados. Porque a partir do momento que você entende isso como uma verdade, quer dizer, que você não se coloca lá no topo, com certeza a coisa vai ser muito mais, enfim, proveitosa para ambos, né? Porque ele também pode, em alguns momentos, até alguns conteúdos, eu vou dizer para vocês, nós, professores de português como língua estrangeira, temos que admitir que é um outro nível de aluno. Muito diferente de... Eu também dei muitos anos aulas de inglês. É diferente esse aluno de inglês, né? Sim, lógico, temos alunos de inglês que têm o domínio de outras línguas, que já moraram em outros lugares, mas especificamente o aluno de português, como língua estrangeira, ele tem um perfil muito diferente. E temos que respeitá-lo como tal. E ele vem à aula também, às vezes, né? Vocês, as mulheres, me perdoem os homens, né? Mas assim, muitos alunos, né? Eles olham a mulher, dependendo da sua origem, como que essa menina jovem, ou sei lá o quê, vai saber mais, ou vai ter mais preparo? Isto também é uma verdade, infelizmente, né? Então, a partir do momento que o aluno sente que esse trabalho sabe assim, e que há uma necessidade de entender que ele vai passar também informações interessantes, com certeza vai ser muito mais fácil, né? Só para ressaltar que o papel do professor de português dentro do Brasil e fora do Brasil é bem diferente, né? Porque aqui dentro do Brasil nós ensinamos para os estrangeiros. Os estrangeiros têm as suas necessidades, têm a sua carência. Então, o papel do professor, de repente, extrapola somente ensinar o português, né? Enquanto que fora do Brasil, é ensinar o português, claro, ensinando a cultura, tudo, mas, né, é bem diferente. Tá? Só para ressaltar a diferença. Né? Essa colocação que a Maruni fez agora, né? Porque realmente é um trabalho que aborda caminhos diferentes, né? Uhum. Tá. Só para terminar a listinha aqui do papel do professor, né? O principal, eu acho que é esse último, né? Provocar mudanças, né? O professor
desenvolver habilidades, claro, né, diversos tipos de habilidades que a ferramenta oferece, ensinar o aluno a pensar e buscar seu caminho, né? E o aluno, encontrando o seu caminho, ele vai, com certeza, mudar, provocar mudanças no aluno também. Sim. Aproveitando esse gancho de provocar mudanças, o fato é que nós, professores, nós nos assustamos muito, porque culturalmente o professor é o detentor do conhecimento. E na medida que isso foi mudando, nós nos assustamos muito com isso, e muitos professores, a exemplo que vocês têm falado aí, pensavam que iam perder o seu status, né, de o detentor do conhecimento, e essas novas tecnologias, ao contrário do que se pensava, elas não vieram para nos tirar do mercado, vieram para nos dar muito mais força, porque eu acho que muda só a nomenclatura. O professor agora ele não é mais o professor, ele é um orientador, mas ele ainda é assim, indispensável. Porque a professora falava aqui, não adianta dar o tablet, tem que ensinar a usar. E quem é que vai ensinar a usar? Se não esse orientador. Então, assim, e socialmente, culturalmente, a gente sabe que nós sempre tivemos a nossa importância, não a nível salarial, é lógico, né? Mas, no que se refere a conhecimento, sempre nós estivemos aí. Porque eu penso que o professor, ele jamais vai ser obsoleto. Ele sempre vai estar em qualquer instância, em qualquer lugar, nós sempre estaremos ali. Pode vir a tecnologia que vier, nós sobreviveremos. Eu creio nisso, né? Eu creio muito nisso. Obrigada. Meu nome é Juliana, eu sou professora de português e inglês. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu comecei a introduzir tecnologia nas minhas aulas e em uma aula de português, eu trabalhei com os alunos com jogos, era um CD-ROM. E na reunião de pais, um pai quis conversar com a professora de português porque o filho dele estava brincando na sala de aula e não estava aprendendo. E a coordenadora pedagógica indicou a sala que eu estava. Ele entrou na sala, saiu e falou: olha, eu não vi ninguém na sala, eu só vi uma mocinha. Então, é a professora de português e inglês. Então, tem duas situações. Essa questão do preconceito em relação à idade, à postura. Então, às vezes, o pai, enfim, ou mesmo o aluno olha para o professor e não acredita que o professor tenha experiência ou conhecimento ou vai facilitar esse processo para o aprendizado. Então, é uma coisa que a gente tem que subir no salto, no caso das meninas, né? Os meninos aí têm muita paciência e mostrar para esse aluno, para esses pais, que nós estamos sim preparados. E mudar a cabeça da sociedade. Depois de trabalhar, né, as nossas mudanças, mostrar para a sociedade que o nosso papel mudou. Então, pais e alunos precisam também entender que a aula não é mais giz, lousa e caderno. A gente vive numa nova era e a gente precisa introduzir isso na sala de aula. Então, na verdade, a mudança tem que ser geral, né? Não é só professor, não é só aluno, mas os pais, os professores, né? A sociedade como um todo, eu acho que precisa acompanhar todas essas mudanças, né? Sim. Queremos lançar aqui uma pergunta para vocês, que é: qual é o caminho que vocês, né, querem que os seus alunos trilhem? Quando vocês vão dar uma aula, né, vocês provavelmente devem traçar um caminho para os seus alunos, né? Qual é o caminho que vocês gostariam que os seus alunos trilhassem? Soubessem usar o que foi passado. Laís. Alguém gostaria de falar mais alguma outra coisa? Regina, primeiro a gente precisa saber qual é o nosso objetivo, né? Porque se a gente não tiver objetivo, a gente não sabe qual é o caminho que vai ser trilhado para alcançar o objetivo. Então, acho que é basicamente isso.
Como eu sou da área do idioma, né, então o meu objetivo foi sempre trabalhar com isso. Então eu espero, né, que os meus alunos sejam muito bem-sucedidos e que sejam que trabalhem também nessa área, né, que é muito vasta, hotelaria, turismo, guia, enfim. Eu gostaria que vocês pensassem no português como língua estrangeira. O aluno estrangeiro, né, que está aqui no Brasil, por exemplo. Aí acho que o objetivo talvez seja um pouco diferente, né? Mas aqui não entra aí. Se for rapidinho. Bom, eu não dou aula de português, mas eu tenho experiência assim como um aluno com um professor estrangeiro. Então, nesse período, eu tive um professor da Califórnia que não deu certo. Não deu certo, assim, o grupo achou que ele era muito... Não é que era jovem, era um turista que se aventurando no Brasil e que para dar aula para a gente não tinha formação de professor, porque nós já éramos professores. Aí entrou um sul-africano, ele ficou inseguro e desistiu. Depois entrou uma australiana também, ela precisava se ausentar para conhecer o Nordeste. Enfim, eram todos turistas querendo dar aula de ganhar uma grana para serem professores, mas não funcionou porque nós éramos professores, o grupo. Aí, o último dia de aula, entrou um cara super legal, que é inglês, então foi americano, sul-africano, australiano e o inglês. O inglês deu certo, mas infelizmente só foi uma aula, que era o último dia. Só que ele achou que a aula dele, de fato foi muito interessante, porque nós praticamente falamos todo sobre a cultura brasileira para ele. Então houve uma troca de conhecimento, por isso que a aula ficou muito interessante. Ele aprendeu muito com o grupo e nós aprendemos muito com ele, que é a parte funcional do inglês, nos corrigindo, mostrando algumas coisas assim, de fala, corrigindo. Mas ele ficou assim, muito entusiasmado e a aula passou muito rápido. Então, aí, no caso, como ele é estrangeiro, então algumas coisas nós tínhamos que falar em português, porque não tinha uma tradução assim, ao pé da letra. E aí ele aprendeu bastante. Aí eu pergunto o seguinte, essa aula assim, com ele, porque ele aprendeu muito com a gente, deu certo. Agora, eu particularmente, eu tenho experiência de aula de inglês em escola de idiomas, que eu dei aula uns 5, 6 anos em escola de idiomas, e empresas também aqui na Paulista, eu dei muitas aulas, aqui no Ibope e tal. Só que eu, como professora particular, indo aqui no Ibope, indo aqui no Banco Safra e outros lugares que eu dei aula particular, eu me sentia uma prestadora de serviço. Inclusive, aluno particular é assim, se professor, eu não enrolo, porque eu sou muito profissional, e se professor, mas comentava de outros que já tiveram, que enrolavam no cafezinho e não dava aula para eles. Eles cobram cada minuto, tem que ser bem produtivo. Então, a diferença é que na escola pública eu me sinto uma educadora. Lá eu tenho uma atitude reflexiva, porque eu não só me coloco no lugar do aluno, como eu me envolvo com a parte social do aluno, de visitar aluno quando é necessário, de se envolver com os problemas, com os conflitos. E aí existe a diferença. Eu particularmente, por experiência, faço a diferença de ser uma prestadora de serviço, de ser uma professora, no caso, ou ser uma educadora. E com a experiência que eu tive com esse estrangeiro, com os professores estrangeiros, já sei muito legal. Então, aí eu pude ver que a gente tem mesmo que ensinar a língua de uma forma mais significativa, atendendo às necessidades dos alunos. Obrigada. Então, olha, como nós temos o nosso horário até 1 hora, nós vamos restringir. Bom, eu sou estrangeira, eu sou cubana, que alguns sabem porque eu estava aqui ontem, outros não. Recém-formada, fui professora de português em Cuba, na Universidade de Havana, por 1 ano e meio. Infelizmente, só pouco tempo, mas, assim, falando do nosso objetivo lá na Universidade de Havana. Primeiro, rapidinho, o cubano é apaixonado pelo Brasil, mesmo sem ter visitado o Brasil. Você fala para um cubano, pergunta, que país você quer visitar primeiro? O Brasil, que tem telenovelas, a música, a cultura é muito próxima da nossa, né? E então, isso enriquece muito. Qual era o nosso objetivo? Qual é ainda, porque ainda, incluso agora é segunda língua estrangeira também na Faculdade de Línguas Estrangeiras de Havana. Nosso objetivo primeiro, panorama cultural do Brasil.
conjunto com a cultura brasileira, a língua portuguesa, que nós ensinávamos a variante brasileira, né? Incluso com o apoio até do consulado brasileiro lá em Havana. Então, o nosso objetivo era expandir, trazer, ou levar, né, porque não estou em Cuba, levar um pouco do Brasil, que a gente não tinha, eu não conhecia o Brasil, então a gente teve que estudar o Brasil, né, a cultura brasileira, e levar para eles mediante a língua, né? Aí eles aprendiam, tem até o nível avançado, aliás, na escola, e foi um jeito de eles se aproximarem da cultura. E se algum dia têm a oportunidade de se comunicar com brasileiros, eles vão estar prontos. Então, esse era nosso objetivo como faculdade. Na verdade, o papel do professor aqui dentro do Brasil é orientar o aluno já com os problemas. Enquanto que fora do país, em Cuba, por exemplo, o professor precisa orientar os alunos para os problemas que vão vir quando eles estiverem aqui, por exemplo, né? E outra coisa é, a cultura, nós dizemos cultura, mas o que vocês entendem de cultura? Né? Identidade. Sim. Ela resumiu. Na verdade, cultura é tudo, né? Há algumas pessoas que chamam cultura de C maiúscula e cultura com C minúscula, né? Cultura com C maiúscula é tudo assim, né? Que as coisas mais significativas que são exportados para o exterior, por exemplo. Esse é o cultura com C maiúscula. Mas o cultura com C minúscula, na verdade, é tudo. O seu jeito de andar, o seu jeito de comer, o seu jeito de pensar, tudo, na verdade, é cultura. Então, é muito estranho se você diz, hoje nós vamos ter aula de cultura. Não tem como você... né? Você separar a cultura da língua, na verdade. Quando você está ensinando a língua, você já está, né, enfocando na coisa. Já, a cultura também. Meu nome é Larissa, eu tive a oportunidade de trabalhar ensinando língua portuguesa para estrangeiros. Eu tive um grupo de chineses, eu tive uma aluna alemã. E o que eu fazia, né? Eu mesclava, no caso, o inglês, que eles tinham inglês nível razoável, com o português. E eu era bastante inexperiente, então o que eu procurava fazer? Eu entrava com essa parte da cultura, né, como a gente colocou que não tem como separar, mas o que eu sentia é que toda vez que eu tentava trazer alguma coisa um pouco mais próxima da realidade que eu achava que eles fossem enfrentar, por exemplo, tomando um ônibus, né, indo ao restaurante, eu sentia uma necessidade muito grande deles de ter a parte gramatical. Do mesmo modo, às vezes, os nossos alunos de inglês, né, eles querem a gramática, não todos, né, mas a maioria, pelo menos o que eu tive chance de trabalhar, eu sentia assim, mas por que é que eu uso o pretérito perfeito e o pretérito perfeito? Eles queriam conjugar verbo, né? E eu tentava mostrar que no mundo real, digamos assim, você não vai ter que ficar conjugando verbo pro cara da padaria, você vai ter que saber pedir pão, né? Mas... Claro. Olha, na verdade, né, Fábio, assim, simples dizer, para mim é fascinante isso e falar de cultura, principalmente da importância dela em aula. Mas a gente tem meia hora para acabar a nossa apresentação. Isso. Então, sim. Nós vamos deixar no finalzinho, pode ser? Tá? Por favor. Eles aqui também, isso. Tem muita gente querendo falar aqui, mas vamos deixar 5 minutinhos lá no final né, do nosso encontro para vocês se expressarem. Tudo bem? Não, com certeza. Sim, não, com certeza. Isso enriquece muito, né? A experiência dos outros professores realmente é importante, né? Bom, o que nós sugerimos? Pensando no estrangeiro, né, no aluno de português como língua estrangeira, certo? Sobreviver numa sociedade globalizante. Ele tem que sobreviver, né? Depois, desenvolver capacidade de adaptação
ambientes e situações novas. Estão pensando no estrangeiro, tá? Desenvolver capacidades de interagir com o próximo. Então, não adianta, de repente, saber gramática e você não conseguir se expressar, né? Você tem que interagir com a outra pessoa. Mas não podemos menosprezar a importância de ensinar gramática. Por quê? Senão ele não vai conseguir construir frases corretas, frases perfeitas, não é? Tá. O duro é equilíbrio, né? Equilibrar as duas coisas. E o principal, né, talvez, é respeitar as diversidades culturais, sociais e étnicas, né? Então, isso é mais ou menos, assim, a grosso modo, né, o caminho que nós, professores, provavelmente temos que ter em mente na hora de orientar os nossos alunos estrangeiros, tá? De português para estrangeiros, né? Perfil do aluno. Então eu vou falar rápido, para a gente poder falar mais, conversar. É isso, né? Quer dizer, então o aluno tem que passar a ser ativo nesse processo, né? Como nós falamos. Então não é passividade, nós queremos um aluno ativo. O que nós já falamos anteriormente, né? Ele vem alguns deles dessa geração analógica e hoje nós estamos na digital. Que eles sejam autônomos, né? Que eles criem, que eles procurem, que eles busquem alguma coisa. Nós não vamos ditar aquelas regras, não, como ele disse também, né, que nós somos uns facilitadores, né, e para isso vamos dar essa abertura. E acostumados ao apelo visual, cores, movimento e som, que vem, né, assim, do nosso dia a dia e também ao encontro do que é o material digital. Na verdade, todos os materiais digitais provavelmente surgiram, né, como apoio ao material impresso, né? Há muitos que estão realmente ligados e fazem parte, né, como um complemento do material impresso, né? Que tipo de materiais nós temos? Um CD, de repente, que já vem junto com o material. Tem um outro que você acessa um site e aí você vai encontrar outros materiais, de repente o mesmo conteúdo, mas acrescentando outros exercícios, por exemplo, né? Uma nova modalidade de material virtual seria esse material nas nuvens, né? O que seria esse material nas nuvens? Você compra uma senha, com essa senha você acessa o material. Às vezes até de graça. Às vezes até de graça, né? Mas precisaria de uma senha para você. Qual é a praticidade disso, né? Você não precisa nem de um CD, nem de um pendrive, não precisa nada. Você pode acessar de qualquer parte tendo uma senha só, tá? Então seriam esses tipos de materiais. Quais são as características do material digital? Então, a primeira característica que a gente vai mostrar para vocês, com algumas atividades desse material, né, é o apelo visual, a cor, mais o movimento e mais o som. Se a gente já pede para eles fazerem também. Vamos, então, vamos mostrar, Harumis? Falta de tempo, né? Essa parte nós temos só mostrar para vocês reforçando a característica do material digital. Nós vamos pedir voluntários, principalmente... Desculpe, tem que falar aqui. Nós vamos pedir voluntários, principalmente pessoas que ainda... É o material, tá vendo? Uma pessoa... As pessoas pensaram que eu aqui estava roncando. Até eu me assustei. Que isso? Sim, nós vamos ter um outro momento de workshop, mas vamos aproveitar aqui, né, para mostrar a facilidade do uso, tá? Então, de preferência, alguém que tenha receio de usar as tecnologias, que nunca mexeu nisso e quer. Que tal? Alguém? Quer vir? Por favor, rápido, porque a gente está sem tempo. Alguém?
Não, pode não ter receio, não tem problema. Na verdade, é só para mostrar as características e mostrar a facilidade de uso, né? Sim. É só apertar um botãozinho. Você está vendo o exercício. Não, assim, o que você... Esse é o exercício do livro, né? Onde ele vai pedir a rotina do aluno, né? Ou o que essa pessoa pode fazer. Então, através do som, né? Você desenvolver toda essa atividade, ok? O hábito de ler no café da manhã. Aí você tem o apelo visual, as cores, o som e o movimento juntos, né? Que não é possível encontrar no material impresso, né? Obrigada. Você vai para um índice, isso também pode ser feito por alguém. É verdade. Pode ser feito por alguém. Alguém se anima? Gente, vamos. Qualquer pessoa. Sim, obrigada. Esse material é o Bem-vindo Digital. Ele vem... É realmente um complemento do material, né? São as mesmas páginas que algumas atividades, né, são em formato digital. Ele tem uma atividade interativa, tá? Mas nem todas as atividades da página teria essa interatividade. Aqui, no caso, um psil de uma página do Bem-vindo, né? O psil seria o trabalho do vocabulário, e esse está trabalhando as louças, os talheres, por exemplo, né? Então, um dos exercícios mais comuns seria o de arrastar. Mas você tem o visual, você tem o desenho, a foto, quer dizer, o professor não precisa ter o trabalho de procurar. Você já tem tudo aí dentro do material digital, tá? Tá. Porque também aí você vê o material self-study também, né? Você tem que apertar aqui, aperta e arrasta. Isso. Aí. Isso, vocês viram que apareceu um xizinho, então é uma resposta imediata, né? Aquilo que o Skinner queria é a resposta imediata, né? Para o correto ou não, certo? Tá. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Um outro. Eu acho que agora sim. Podemos mostrar as leituras? Sim, podemos. Uhum. Este é o das leituras graduadas. E este material é um material que está tudo nas nuvens, tá? Os textos que foram adaptados são todos de domínio público, tá? Então, nós trabalhamos muito Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, tá? Essa obra é do Machado de Assis. A Carteira, Machado de Assis. Isso. E nessa página... Joaquim Maria Machado de Assis, consagrado pelos romances. Tá. Então, nós temos a figura do Machado de Assis. Então, se fosse, por exemplo, essa é a carteira. Ele tem o impresso, é o texto todo, tá? O texto vem aqui, a obra, tá? Mas é só o texto, né? Mas no digital, e aí, atrás, provavelmente vai vir na frente, vem a senha para vocês poderem acessar esse material nas nuvens, tá? E o material nas nuvens, você vai encontrar
informações que você não encontraria aqui, tá? Que seria a biografia do autor, né? E nessa página da biografia vocês viram, né? Você pode ouvir, né? Você pode ver, né? E você pode ler, porque tem um texto escrito também, tá? Então, o visual. E o tipo de exercício que nós colocamos aqui, né? Nós temos os exercícios de pré-leitura, quer dizer, a chance do aluno meditar, né? E ter uma ideia, fazendo o exercício, ter uma ideia do trecho, do próximo capítulo que ele vai ler, né? Se for ler um livro inteiro, é muito linear, né? Ele vai ler, de repente, sem fazer parada, sem reflexionar e sem verificar o vocabulário que ele aprendeu, né? Mas aqui não, ele vai dar uma parada, fazer os exercícios e ver, né, o que eu aprendi até agora. O pré-leitura é, nossa, o que será que vai acontecer no capítulo seguinte, tá? E há muitos outros exercícios que fazem com que o aluno medite, né, e leia, vai reflexionando e leia o texto, né? E o texto é adaptado de acordo com o nível, tá? E os níveis são divididos de acordo com o quadro europeu comum de referência. Tudo bem? A1, A2, A3, né? Livro de português para estrangeiro voltado para criança? Essa pergunta. Eu trabalho numa escola que está recebendo muitas crianças estrangeiras. E ano passado eu tive 2 alunas francesas e era um desafio. Apesar da aula de inglês, ter uma francesa que não fala uma palavra de português dentro de sala e que o inglês também é fraco, foi um desafio muito grande. E esse ano estão chegando coreanos, japoneses e a gente está meio sem saber como lidar com esse novo universo. Norina No Will, que é aquele instituto para cegos, e eles têm muito audiobooks. A Fundação Norina No Will, ela tem uma biblioteca para cegos e, obviamente, são audiobooks. Eu não sei te dizer de criança, mas como eles cuidam de todas as idades, eu acho que é um lugar que você possa encontrar alguma coisa. Fundação Dorina, D-O-R-I-N-A, No Will, N-O-W-I, 2 L's. Tem gente prática, já está procurando no iPad aqui, ou não? Na Vila Mariana. Ah, tá. Uhum, ok. Sim. Olha, rapidinho aqui, só para também dar... Eu sempre falando rapidinho, né? A ideia que nós queríamos mostrar para vocês, quando nós falamos lá atrás, do professor olhar um exercício ou olhar uma tarefa, pensando de usá-la ou trabalhar de uma maneira diferente. Esse aí é um exercício do livro de gramática. Aí você tem cada frase, né? Lógico, o exercício aí é de completar, é o tempo verbal, mas o que mais? Até eu gostaria assim, olhem por um minutinho aí, que outro tipo de exercício ou que atividade que nós poderíamos desenvolver tendo como base esse exercício? Um simples exercício de completar com tempo verbal. Alguém poderia imaginar como poderia ser trabalhado esse tipo de exercício? Bom, a princípio, uma coisa que eu já vi que daria para usar bastante é o fato de distinguir o uso de cada um dos verbos, né? Mesmo que ele não vá usar um dos verbos, falar para ele a diferença que existe, né? Já que ele é uma pessoa estrangeira. A diferença entre olhar e ver, entender e apanhar, é uma coisa que eu vi a princípio. Alguma outra coisa, alguém? Alguém poderia dar alguma outra sugestão? Então, assim, nós poderíamos dizer que seria fácil fazer o quê? Fazer em tirinhas. Então, aí você sai do digital, você monta as tirinhas, né? E aí você vai... Na verdade, acho que vocês precisam saber que cada frase, ele fala de uma parte da história. Né? Então, a ideia, de repente, não fazer só o exercício de gramática, mas, né, fazer outros. Isso. Então, na verdade, a partir dessas frases, você já tem o resumo da história toda, né? Isso.
cortar e colocar em ordem, por exemplo, tá? Sim. E a novidade também, né, de você imaginar... Tira a especificidade do texto literário. O texto literário, a história, é o que menos interessa. Então, eu acho que deveria fazer alguns reparos na hora de utilizar, dizer, olha, a história é o que menos interessa numa obra literária. O que importa é a construção estética específica, né? Mas dizer, olha, estamos usando aqui como um recorte específico, tentando aproveitar certas coisas, dando um cunho referencial ao que não tem. E eu acho complicado como passar isso para o aluno, né? Para ele não ficar com uma visão deturpada de literatura, né? Que esse é um grande problema nosso. Um texto literário não é um material didático. Quando ele é didatizado, é preciso tomar todos os cuidados para colocá-lo no seu contexto e não no contexto desestetizante da escola, né? Mas é uma ideia interessante ainda. Obrigada. Enfim, como eu, por exemplo, que chego, que eu quero aprender a me comunicar, a falar o melhor possível. Se você me fala de literatura, eu vou falar, vou embora, porque eu quero me comunicar. E me comunicar pode me ajudar a organizar uma história. Eu entendo a ordem cronológica dos fatos e, ao mesmo tempo, estou praticando a gramática. Eu acho que depende do público, o target, né? A quem você está se dirigindo. Tem tipos de aluno que, para qualquer... Os mais imagináveis fins, né? Isso. Ok. Obrigada, então. Né? Bom, então, e agora o que nós vamos mostrar? Bom, e vocês perceberam, então, o Bem-vindo, lógico, ele tem duas versões, né? A impressa e a digital. O material das leituras, como a Haru me mostrou, ele tem apenas o texto, que é muito diferente do que o aluno vai encontrar no formato digital. Esse material que nós estamos agora na tela... é o CELPE-BRAS Sem Segredo. Por quê? Ele está totalmente digitalizado, é um material que só... o formato dele é o formato digital. Ele é uma referência para o aluno, porque ele vai ter aqui 16 simulados. Então, ele vai vivenciar este exame de maneiras... 16 maneiras, não é? Ele vai ter todos os passos do exame, ele vai ter dicas, enfim. Então aí já é um outro, é o único que tem assim. E veja que ele tem o exame inteiro. Ele é um simulado, isso, para ele se familiarizar com o exame. Então, um dos objetivos importantes do material é tornar esse aluno familiarizado com o exame, que ele não se surpreenda com o exame, porque é um exame que tem um formato muito diferente, né? Graziela, você pode vir dar um pulinho rapidinho aqui? Ela é a autora desse material, né? De férias, com o filho. A gente sempre tentando aproveitar de tudo, né? Coitada, ela de férias. Bom, eu sou a Graziela. A ideia de fazer o CELPE-BRAS Sem Segredos foi da necessidade mesmo de trabalhar já há muitos anos com português língua estrangeira e aí começar a se deparar com algumas questões, como é que eu faço CELPE-BRAS e a gente conversando. E entre colegas, amigas, professoras, e pouca gente sabia, e era uma dúvida sem fim. A gente tinha muitas dúvidas, poucas respostas, e aí eu resolvi mergulhar nesse tema. Li algum material que já está disponível, são teses que a gente encontra pela internet mesmo. E aí comecei a tentar desvendar isso e aí está o resultado do material, né? A gente já trabalhei esse material com vários alunos e a gente está sempre melhorando, sempre atualizando. Isso é uma das grandes vantagens de ter esse material digital. Como ele é um formato diferente, que traz áudio e traz vídeo, então o fato de ser digital... nos ajuda muito, né, na atualização. Eu acho que foi um casamento bacana, né? Bom, eu vou voltar aqui. Muito obrigada, né, Graziela? Não, obrigada mesmo.
Ah, você é o Daniel, lógico. Meu nome é Leila, sou professora de português e inglês também. E eu acho que a tecnologia está ajudando bastante. Que no começo, que eu comecei dando aula por uma coreana. E na hora de fazer a tradução, ela escrevia tudo. Aqueles, né, como falar, letrinha coreana, eu não entendia nada. E não tinha como corrigir o homework dela. Né, impossível. Então eu perguntava, né, para ela o que ela escreveu, para ela tentar falar para mim em português. Aí dava para corrigir mais ou menos. Mas agora com a tecnologia, joga no Google, tem as letrinhas e fica mais fácil. O visual, né? Eu gostaria assim de, pegando como um gancho que ela colocou, isso realmente é um fator muito importante da tecnologia, né? Porque você vai usar a imagem. Então você passa pela tradução. Você associa, né, como vocês viram naquele exercício lá do Bem-vindo Digital, sobre as coisas de cozinha, né, os utensílios de cozinha, você vai associar que xícara é aquele desenho, né? E você passa por baixo dessa tradução. E isso não era antes. A gente tinha, lógico, mas é muito mais versátil, né, na maneira que você pode utilizar com o material digital. Além do apelo visual, né, nós temos outros recursos como hiperlinks, animações, movimento, né, os simuladores. E o que todo material pode ser self-study, porque tem o gabarito, né, já tem a resposta para que ele possa saber se acertou ou se errou, né? E a praticidade do material para se trabalhar as 4 habilidades. Então vimos lá das carteiras da biografia do Machado de Assis, né? Nós temos o som, né? Temos o texto, então podemos ler, podemos, né, ver a figura de Machado de Assis, que nunca, né, viu ou teve contato com, né, um livro do Machado de Assis, não tem nem ideia de nossa, como será ele, né? Aí você já tem um visual, tá? Bom, um resumo geral da grande característica do material digital é que o processo visual e tátil é tão importante quanto o conteúdo, né? Então, esse ver, né, e você se emocionar com o visual, com as cores, com o movimento e com o som, né? E você poder, de repente, com um iPad, por exemplo, né, poder tocar, né? E lembrar aqui da importância, e lembrar aqui da importância de um outro profissional, né? O web designer, que na verdade ele vai junto com com esse conteúdo feito pelo profissional, né, pelo autor, pelo professor, enfim, imaginar e saber como fazer aquilo mais agradável, mais eficaz. Então, é um profissional que hoje tem uma importância muito grande também para o material digital, né? Com certeza, sem a ajuda deles, né, desse tipo de material, não se tornaria realidade, né, com todas essas ferramentas principalmente. Bom, antes nós tínhamos um trecho, mãos na massa, workshop, mas acabou ficando só em mostrar para vocês. Desandou a massa. Mas eu acho que pelo número de pessoas também seria muito difícil mesmo, mas a nossa ideia era mostrar para vocês a facilidade de uso, né, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E que todos os professores deveriam, né, podem aproveitar todas as ferramentas para ter algo diferente, né, para dar um diferencial em suas aulas, né, tá? Bom, nós temos aqui uma estatística, né, que diz que o ser humano consegue reter 10% do que ele vê. Então, só ver, ele consegue reter só 10%. 20% do que ele ouve. Então, só ouvir também, né, ele retém muito pouco. 50% do que ele ouve e vê. Já é razoável, né? Mas 80% do que ele simultaneamente ouve e vê, né, e faz, quer dizer, é uma informação que realmente ele precisa, que ele vai assimilar e imediatamente utilizar, né? Essa informação, sim, vai permanecer com ele 80%, né?
Então, acho importante essa ferramenta de ver e ouvir ao mesmo tempo, né? De você poder juntar as pessoas, os nossos alunos, muitos deles são visuais, né? O estilo de aprendizagem, muitas vezes é visual, né? Outros são auditivos. Ele aprende, né, ouvindo, o outro aprende vendo. E outro é sinestésico, quer dizer, aprende como um todo, né? Mas, de repente, um material digital bem para ajudar essas pessoas também, né? E nós temos um provérbio. Vejam só que coisa super adequada para o que acabou de falar a Harumi, né? E do outro lado do mundo, né? Mostre-me alguma coisa que eu esquecerei. Conte-me alguma coisa e eu começarei a me interessar. Envolva-me em alguma coisa e eu aprenderei. Fantástico, né? Exatamente para finalizar e dizer do que nós estávamos falando, né? Quer dizer, o professor que tem que se envolver, o aluno, aquela interação, quanto importante é. Acabou. Meu nome é Maria Lúcia, muito obrigada.